Vamos lá, pessoal, ao nosso sexto bloco. Nós estamos aqui entrando em um dos momentos mais marcantes da história dos direitos humanos, que são as revoluções. Essas revoluções, elas mudaram completamente o rumo da política ali, das liberdades individuais. Então, até aqui, nós vimos como que aqueles diversos documentos foram sendo criados, desenvolvidos ao longo do tempo para limitar o poder absoluto dos reis, das monarquias, desde a Carta Magna, passando pela Petition of Rights, pelo Habeas Corpus Act, pelo Bill of Rights, e agora nós vamos falar de dois grandes marcos, que é essa Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, de 1789. Esses documentos, eles são muito cobrados. Geralmente, eles são associados a dois importantes pontos do seu edital, que são as gerações dos direitos humanos e a evolução histórica, passando pelos direitos de liberdade até chegar em uma noção de Estado constitucional. Mas isso aí a gente vai abordar com mais calma, com mais detalhe lá na frente. Mas lembrou desse período, eu quero que vocês lembrem disso, desses direitos de primeira geração. Aqui também é desenvolvido lá na frente uma ideia de soberania popular, pelo menos começa-se aqui a ter o embrião da noção de soberania popular, que influencia as democracias modernas que nós temos hoje, que é a nossa democracia. Tá? Então, esses documentos, eles são a concretização de várias ideias que vinham sendo desenvolvidas, amadurecidas durante o século XVII, especialmente os ideais do iluminismo, que buscava ali estabelecer direitos de liberdade, direitos de igualdade. Tá? Agora eu quero que vocês compreendam o seguinte: a luta pela limitação do poder dos reis, ela, nesse momento aqui, ela chega a um patamar que não foi visto antes na história, tá? Então ela chega a um novo patamar. E nesse momento que surge a declaração aqui de independência dos Estados Unidos, que foi redigida por Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos. Tá? E o que torna essa declaração aqui tão importante para a gente ter que falar dela? Nós temos aqui uma mudança, que é considerada uma mudança radical, porque a declaração vem e afirma que os direitos humanos são inalienáveis. Anota isso. Os direitos humanos são inalienáveis. Isso está numa declaração, num documento oficial, no maior documento do país. Ou seja, os direitos humanos inalienáveis pertencem ao ser humano. Por quê? Porque o ser humano é um ser humano. Ou seja, eles pertencem a nós basicamente porque nós somos seres humanos. Eles não podem ser retirados por ninguém, nem mesmo pelo governo, porque esse direito está acima da legislação. E aí você vai lembrar o quê? O que eu falei lá nos primeiros blocos sobre justnaturalismo. Tá vendo que tudo está conectado? Tá vendo que essa ideia que agora veio em um documento formal, escrito em uma constituição, essa ideia está sendo colocada aqui depois que ela foi lapidada durante muito tempo. Lembra de Antígona? Ela foi sendo lapidada em vários pontos do mundo. E a partir de agora, a gente pega toda essa ideia e coloca no papel. Olha, há direitos sim, há direitos que estão acima das leis dos estados, tá bom? E aqui se declara de forma então oficial que todos os homens têm direito à vida, têm direito à liberdade, têm direito à busca pela felicidade. Olha que legal, isso está na declaração. A busca pela felicidade. Então, busca pela felicidade. Isso aqui a gente nunca esquece. Quando a gente vê busca. Você lembra daquele filme? A Busca pela Felicidade? Tem uma parte lá que ele acho que está lendo a Constituição. Busca pela felicidade. Foi uma coisa inovadora, tá? E uma curiosidade aqui que sempre surge nas aulas é que um aluno uma vez perguntou assim, professor, peraí, essa declaração aqui
ela é lá de trás. E a escravidão nos Estados Unidos, a escravidão só foi abolida lá na frente, bem muito tempo depois da declaração. Então, veja, faz sentido a pergunta do aluno. Faz sentido porque, afinal de contas, como pode haver uma escravidão em um país que fala que, em uma Constituição, né, está dentro da Constituição, que fala que os seres humanos são livres, que os seres humanos têm direito à felicidade, são iguais. Não é coerente. Mas calma que vejam vocês que os direitos humanos, eu sempre falei isso desde lá de trás, eles estão o quê? Em processo de evolução. Tá? Então lá atrás, esses direitos começaram sendo limitados aqui, direcionados a algumas classes, foi avançando pouco a pouco. Né? Um exemplo que eu costumo utilizar em aula é a história do voto. Né? Inicialmente, os nobres, ninguém podia votar, o rei é que direcionava os destinos políticos da nação. Aí vem um momento histórico, por exemplo, na Carta Magna, os nobres passaram a ter influência, poder de influenciar as diretrizes políticas do país. Aí depois veio o voto e foi estendido aos homens com mais de 21 anos. E só bem mais tarde é que o voto foi garantido às mulheres, que foi garantido aos analfabetos e assim por diante. Então, é assim que a humanidade evoluiu. Os direitos vão sendo conquistados ao longo do tempo. É isso. Vocês podem aqui fazer uma analogia aqui nos dias de hoje. Nem todo mundo hoje tem a internet, tem acesso à tecnologia. Por exemplo, um aparelho desse, né, um tablet, um computador, até o sinal de internet, nem todo mundo tem. No futuro, os nossos filhos, né, os nossos netos vão olhar para trás e vão se perguntar, peraí, como que eles conseguiam viver, todo mundo no caso, né? Nós temos, graças a Deus. Mas como que eles conseguiam viver sem isso? Meu Deus do céu. E a resposta vai ser muito, muito, muito simples, vai ser a mesma. Bem-vindos à história da humanidade. Nós estamos sempre em evolução. E os filhos dos nossos netos, os filhos dos nossos netos, lá na frente, eles vão fazer também um questionamento. Eles vão se perguntar assim: peraí, como que eles conseguiam viver sem os robôs? Porque a gente está agora na era dos robôs. Tá? Mas vamos voltar aqui à nossa declaração. Anotem aí que essa declaração aqui ela é muito importante para os direitos de primeira geração. Anotem aí. Então, essa nossa declaração ela é extremamente importante para os direitos de primeira geração. A gente vai estudar isso lá na frente, primeira geração. Que são os direitos ali, os direitos de liberdade. Porque esses princípios, eles estão diretamente ligados ao que nós vamos estudar sobre esses direitos de primeira geração, que são os direitos de liberdade. São os direitos civis, são os direitos políticos, tá? São aqueles direitos que protegem o indivíduo contra o arbítrio estatal. E quando nós falamos dessa liberdade, né, essa declaração de 1776, ela marcou o início de uma nova era, porque a liberdade individual ela começa aqui a ser vista como algo inviolável. Isso aqui, pessoal, eu gosto de frisar sempre nas minhas aulas, essa visão nesse período é uma visão que é um plot twist na história da humanidade. Por quê? Porque a nossa liberdade individual, eu como ser humano, eu sou visto de uma forma diferente. Porque lá no cristianismo, o ser humano ele é visto também de uma forma diferente, né, por Jesus, os ensinamentos cristãos. Só que isso aqui tem um link que é um link divino. As leis da terra continuaram sendo as leis
desiguais, enfim. Agora, o pensamento de Jesus ele ligava a Deus. Eu era único, eu era igual a todo mundo para Deus. Agora a gente começa a ver em documentos importantes que eu sou uma pessoa na minha individualidade, eu preciso ser protegido, porque isso está na Constituição. Olha que plot twist. Por isso que isso é importante. Se perguntar, se você vê na sua prova, você pode marcar. Isso é importante por conta dessa visão constitucional minha. Eu estou ali na Constituição. Tá? E um outro plot twist aqui, muito maior, que foi a Revolução Francesa de 1789. Então, nesse período, nós vamos encontrar esse outro documento, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Está aí na sua tela. Declaração de 1789. Esse documento aqui, vocês estão vendo, ele é importante não só porque ele reafirma a liberdade, a igualdade, né? Mas também por um terceiro princípio. Anotem aí, eu coloquei aqui no slide de vocês, ele traz um princípio da fraternidade. A declaração ela proclama que os homens nascem, permanecem livres em iguais direitos. Então, esse princípio aqui da fraternidade, ele é muito importante, tá? Nós temos o início aqui, o início de uma revolução no pensamento moderno, um pensamento que vai depois influenciar as constituições modernas, que é esse princípio da fraternidade. Isso foi um grande avanço em termos aqui de direitos civis, direitos políticos, porque foi uma reação direta contra o regime absolutista, contra as desigualdades sociais daquela época, tá bom? E agora vem aqui comigo que eu vou diferenciar você do seu concorrente. Eu sempre faço isso, né? Eu sempre trago nas minhas aulas esse momento de diferenciação. Eu vou te dar aqui um bônus de conhecimento. Tá? Então veja que, anotem aí, essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi um dos primeiros documentos a trazer a ideia de que o povo, olha só, presta atenção, anota aí, o povo, ele tem o direito de criar a própria Constituição. Olha só que plot twist. O povo tem o direito de criar a Constituição. Como assim? Isso era inconcebível. Apenas algumas classes ali podia criar sua Constituição. Agora não, vem essa noção. Então essa ideia, ela vem de um camarada chamado Abad Sieyès, que foi um dos grandes pensadores ali da Revolução Francesa. Ele foi responsável por desenvolver aqui essa ideia que ficou conhecida depois como a teoria do poder constituinte. Teoria do poder constituinte. Eu acho que eu apenas coloquei aqui, mas eu não coloquei a teoria do poder constituinte. É aqui que começa a mudar o jogo e que começa a gente a iniciar os trâmites para a nossa democracia. Basicamente o que? Ela estabeleceu o que nós conhecemos hoje como soberania popular. Então, ela estabelece o que nós conhecemos como soberania popular, que nós vamos ter na nossa Constituição. Tá? Até aqui, nós não tínhamos aqui essa ideia de soberania popular, porque o poder ele estava vinculado a classes, ao poder absoluto dos reis, e o CES fala, tem uma obra chamada que é o terceiro estado, ele fala, na verdade, o terceiro estado, que era uma classe dividida, primeiro estado, segundo e terceiro, o terceiro estado era o povo, era a plebe, e ele falou, olha, o terceiro estado é tudo, é o terceiro estado que faz tudo, ele trabalha, ele gera renda, e os nobres só administram, enfim, terceiro estado é tudo. E aí ele vem e diz, ele vem com essa nova teoria, com essa nova ideia. Até que aqui
até hoje é uma das bases, essa ideia dos sistemas democráticos. Eu posso falar isso tranquilamente. Tá? Então é a partir disso que surge aqui é, aquela noção de constitucionalismo moderno que nós vamos ver lá em direito constitucional. Ou seja, os estados eles começam a adotar constituições escritas. E essas constituições têm como base principalmente o fundamento de que o poder ele precisa ser dividido, ele precisa ser limitado. Então nós estamos aqui diante da limitação do poder dentro de uma constituição. E como vocês podem ver, essa ideia de limitar o poder do Estado, é, com base aqui em uma constituição escrita, ela foi algo nesse patamar muito revolucionário. Né? A ideia agora essa ideia de absenteísmo estatal que nós falamos lá no outro bloco, ou seja, do Estado não interferir na vida dos cidadãos, essa ideia, o conceito de democracia, a noção do Estado de Direito começa a se consolidar de uma forma mais segura, tá bom? Mas nós vamos parar por aqui, vamos falar da internacionalização dos direitos lá no sétimo bloco, que seria o último bloco, tá bom? Que vai ocorrer ali num período pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Nós vamos ver no próximo bloco como que os horrores ali da guerra fizeram com que o mundo acabasse se unindo em uma reunião para criar normas, tratados internacionais para garantir a proteção da dignidade humana em uma escala global, que ainda não havia. Então, veja que o mundo está se unindo para garantir aqueles direitos que foram sendo construídos por nossos ancestrais. E aí cria-se a ONU, enfim, nós vamos ver isso com mais detalhes depois e também quando estudarmos sobre alguns documentos lá na frente, tá bom? Vamos fazer uma pausa aqui, vamos tomar um café e a gente já volta.